Você sabia que Machado de Assis nasceu e viveu parte de sua infância bem nessa casa que está aqui atrás de mim? Isso mesmo, o maior escritor do nosso país nasceu e viveu até os 6 anos de idade aqui nesse casarão na Rua do Livramento, número 77, no bairro da Gamboa, na zona portuária do Rio, que era a capital do Império. Hoje, esse local histórico não tem nenhuma placa ou reconhecimento sobre a importância para a cultura do nosso país. Quando pensamos em lugares históricos da literatura brasileira, a situação de preservação desses espaços é bem ruim. Mas quando fazemos um recorte em relação à literatura produzida por escritores negros, a situação é ainda pior. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. A Mão e a Luva é o segundo romance publicado por Machado de Assis em 1874. O livro narra a história de uma moça, Guiomar, que procurava ascender socialmente e compensar sua modesta origem. Esse livro foi escrito por Machado de Assis aqui nesse local, no número 264 da Rua da Lapa, no centro do Rio. Até tem uma plaquinha em frente ao imóvel informando o morador ilustre que aqui viveu, mas pouca gente sabe sobre essa curiosidade. A história de Machado é semelhante de sua personagem Guiomar, mas apesar de ter ascendido socialmente, mesmo com sua origem humilde, ainda existe um grande apagamento em relação à história do escritor e a sua relação com a cidade. Eu estou agora aqui na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Durante o período do Império, esse local era chamado de Praça da Constituição. Foi aqui que funcionou a Tipografia Fluminense, propriedade do escritor, poeta e jornalista Francisco de Paula Brito. Adquirida em 1831, a Tipografia Paula Brito é considerada a primeira do país e o seu dono é tido como fundador da imprensa e do mercado literário no Brasil. Ele também foi o responsável pela criação do jornal O Mulato ou O Homem de Cor, considerado o primeiro da imprensa negra brasileira. Foi aqui no número 64 da Praça Tiradentes, que hoje funciona como um restaurante e uma lanchonete, que Machado de Assis teve o seu primeiro trabalho na tipografia fluminense. Além disso, era ali que se reunia a Sociedade Petalógica, que contava com nomes como o do jovem Machado de Assis, dos escritores Gonçalves Dias, Laurindo Rebelo, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e Teixeira de Souza, compositores como Francisco Manuel da Silva e artistas como Manuel Araújo Porto Alegre e João Caetano dos Santos. Infelizmente, aqui nesse espaço não existe nenhuma placa ou qualquer referência à importância que esse local teve para a cultura literária brasileira. Antônio Martins, de 35 anos, trabalha aqui na lanchonete. Ele contou que só descobriu a importância cultural e histórica do prédio em que ele trabalha todos os dias após a nossa reportagem. Sim, eu acho que poderia até fazer uma homenagem, alguma coisa, entendeu? Uma mini biblioteca aqui. Legal. Ficaria um negócio legal. É importante isso, cara, resgatar a literatura, né? Fomos às ruas para saber se as pessoas conheciam a existência de um imóvel de importância cultural e histórica bem ali na Praça Tiradentes, local de grande movimentação no centro da cidade. Além disso, também ouvimos a opinião da população sobre a necessidade de preservação desses espaços. No número 64, ali naquela lanchonete vermelha, foi uma tipografia que era como uma livraria onde Machado de Assis trabalhou. Você conhecia a história dos lugares onde Machado de Assis viveu, poetas e escritores negros? Não sabia. E tá com aquela tenda vermelha ali. E a senhora sabia que aqui, nessa tenda vermelha aqui, foi onde Machado de Assis trabalhou? A senhora sabia dessa história? Não. Você acha que seria interessante ter algum tipo de preservação desse espaço no sentido de resgatar essas histórias? Sim, seria interessante, até porque em todo lugar que a gente vai, até se for para fora do Brasil, eles resgatam milhões de coisas para poder não deixar aquilo ali morrer, porque aquilo ali foi uma coisa histórica, dele também deveria ser. Seria melhor, né, pra gente conhecer, porque a nossa história, né, tá se perdendo ao longo dos anos. Eles poderiam, com certeza, pelo menos identificar. É bom para as pessoas saberem, né, a história, né, do Rio de Janeiro e tal. Porque no centro da cidade tem muitos prédios que são antigos e tem histórias e ninguém sabe. Sim, eu acho isso muito legal porque não só por ele em específico, mas tem muita coisa na história cultural do Rio de Janeiro que tá aqui nessas ruas, né? Então, algumas são lembradas, outras não. Por que isso acontece? Eu acho que é a questão, né, no caso.
Em nota, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade informou que os imóveis protegidos identificados com placa de patrimônio do Circuito de Literatura são os da Rua da Lapa, número 264, e Rua dos Andrada, número 147. De acordo com o órgão, essas ações foram precedidas de estudo histórico, feito por técnicos que consultaram documentos e cartas pessoais de Machado de Assis no acervo documental da Academia Brasileira de Letras, a ABL. O Instituto informou ainda que existe uma placa em bronze no endereço mais famoso do escritor, na Rua Cosme Velho, 174, onde hoje é um prédio. Já o imóvel localizado no número 64 da Praça Tiradentes é preservado pelo Corredor Cultural, apesar de não ter encontrado nenhuma referência nesse sentido. Em relação à casa no Morro do Livramento, apesar dos vários estudos acadêmicos que indicam ser aquele local a casa onde nasceu Machado de Assis, a Prefeitura do Rio informou que não foi possível localizar a casa exata onde isso teria acontecido. Quando eu morrer,